Então, neste momento, eu convido a todos os irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados, para mais um encontro. Nosso Evangelho no Lar, aonde vamos nos reunir junto aos bons amigos que sempre vão estar conosco, nos amparando, nos intuindo. Hoje, quinta-feira, 6 de abril, nos envolva, Senhor, nos teus fluidos amorosos, para que possamos sentir a presença da paz, da confiança, da esperança, e que cada encontro nós possamos fortalecer a nossa fé, esta fé que nos move, que nos leva ao encontro do nosso melhoramento. Então, eu convido para que possamos focar, centralizar, emanar para cada cantinho da nossa casa. Quando nos colocamos na frente do nosso computador, neste virtual, quando colocamos a nossa água, para que ela possa ser fluidificada, vamos respirar, vamos sentir a energia fluir, tocar no nosso corpo, tocar no nosso espírito. Então eu inicio com uma prece que nos diz: Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima de nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sobre os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Nossa mensagem de hoje, antes de darmos o início da nossa leitura do Evangelho, eu gosto sempre de fazer um acasalamento, né, com uma mensagem que vai enriquecer aquilo que nós vamos colocar aqui hoje, que é o capítulo 10, que dentro desse capítulo ele fala: bem-aventurados os que são misericordiosos. E dentro desse capítulo nós temos 2 itens, o 9 e o 10, que fala sobre o cisco e a trave no olho. Então nós temos aqui o livro Fonte Viva, né, ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Ele nos fala lá no capítulo, lá no item 113, busquemos o melhor. Quando nós colocamos esse título,
O que passa na nossa cabeça? Que nós temos sempre que nos melhorar, buscar algo bom, algo salutar, compreender, trabalhar, né? Reeducar os nossos sentimentos. E aí, Jesus nos diz: por que reparas o arqueiro no olho do teu irmão? Esta pergunta, ela é do Mestre. Ainda agora é clara e oportuna. Mas, vezes, o homem que traz o arqueiro num dos olhos traz igualmente consigo os pés sangrando. Então, quantas vezes, meus amados, nós trazemos esse arqueiro em nossos olhos? Quem aqui consegue dizer que não tem esse arqueiro nos olhos? Quem consegue dizer: eu não coloco, não vejo defeito, não julgo, aceito as pessoas como elas são? Eu posso dizer para vocês que ainda eu tenho esse arqueiro nos meus olhos, porque eu reclamo de muitas coisas ainda, exijo tanta perfeição dos outros, mas eu sei que essa perfeição, ela não existe ainda, porque nós julgamos ainda, né, e colocamos defeitos em tudo aquilo que as pessoas fazem. Sempre vamos reparar algo naquela pessoa, seja ela quem for, né? Então, quando ele nos pergunta: busquemos o melhor, será que estamos buscando? E aí Emmanuel ainda continua nos dizendo: depois da laboriosa jornada na virtude, ele releva as mãos calejadas no trabalho e tem o coração ferido por 1000 golpes da ignorância e da inexperiência. O que quer dizer aqui? Que muitas vezes nós estamos lá trabalhando, mão calejada, e aí o outro ser que está ali do meu lado, às vezes me ajudando, eu estou lá, né, julgando a forma que a Sil está trabalhando. Por mais que eu me sinta uma pessoa humilde, trabalhadora, não me dá o direito de tripudiar em cima daquilo que a Sil também está fazendo. Então, Emmanuel, ele nos coloca de uma forma tão sublime que a gente tem que pensar muito nas colocações, colocar nossa mente para pensar, né, o sentido, a entonação, a colocação das palavras. E ele ainda nos diz que é imprescindível habituar a visão na procura do melhor. Como que nós podemos buscar o melhor se ainda eu sou uma pessoa imprevisível? Uma pessoa que chega aqui na sala e diz, né, que não gosta da forma que a Andréia vai no mic, faz a oração. Eu não gosto do jeito que a Eliana chega na sala, dá boa tarde, né? Então, primeiro, eu tenho que entender e compreender que não existe perfeição e ninguém é igual. Nós temos que ver as pessoas com olhos de amor e juntos unir e crescer naquela forma do desprendimento de todos aqueles sentimentos que nós conhecemos, né? Quando nós aqui nos deparamos com a abertura do Evangelho, onde a gente se reúne na sala virtual, é como se nós estivéssemos na nossa casa, em volta da nossa mesa, com cada um de vocês. E cada um de nós ainda tem as suas dificuldades, tem os seus preconceitos, tem as suas maledicência, tem a sua raiva, tem a sua melancolia, tem as suas dores. E aquele momento, ele é único. É um momento onde a gente pode se reunir e trocar ideias, respeitar
escutar, como diz a Sil, saber ouvir o que a Sil tem para falar, saber o que a Andréia naquele momento está passando, o Carlos, o Márcio, a Cris, a Xanri, o Ligeirinho, né? A Eliana, e não podemos esquecer que em volta nós temos aqueles irmãos sedentos, necessitando de uma palavra de consolo. Nós somos para eles uma escadinha que eles precisam, né, subir. Eles precisam ver através de nós o quanto eles também têm capacidade de tirar essa trave dos olhos deles, né? Deixar de julgar, condenar, querer fazer justiça com as suas próprias mãos. E aí o Emmanuel ainda nos diz que é imprescindível habituar a visão na procura do melhor, a fim de que não sejamos ludibriados pela malícia que nos é própria. Então, quantas vezes alguém vem e nos fala mal de alguém, está tentando nos ludibriar, né? Nos enganar com falsos testemunhos, falar mal de alguém, julgar alguém, criticar alguém, inventar uma história. E a gente às vezes se deixa levar. Como, por exemplo, eu chego aqui e chamo um de vocês no PVT, né? Chamo lá o Márcio no PVT e falo mal da Sil. Invento uma história da Sil. E aí o Márcio vai acreditar naquilo que eu estou falando. Ele vai se deixar levar com facilidade aquilo que a Rô está falando. Então, é esses cuidados, né, que nós temos que ter. Não nos deixar ser ludibriados pelas as pessoas que ainda vivem, né, na escuridão e vivem ainda com formas de pensamentos contrários, negativos, aonde existe a malícia, aonde existe a falta de respeito, a falta de união. E Emmanuel ainda nos diz, comumente, pelo véu de buscar bagatelas, perdemos o ansejo das grandes realizações. O que quer dizer isso? Então, se eu vou lá e chamo o Márcio em PVT e falo mal da Sil, eu vou estar injustamente, né, criando uma situação muito delicada. Eu vou estar desprezando a Sil, eu vou estar dando para ela um banho de água fria, eu podendo ter ela aqui comigo, me ajudando na sala, podendo trazer o conhecimento dela, trazer o ensinamento, aquilo que ela sabe, aquilo que ela se dedicou, aquilo que ela aprendeu. Nós temos por direito, né, dar essa oportunidade para que a Sil ela possa também compartilhar dentro da casa dela, dentro da nossa sala, dentro da casa espírita. Expor aquilo que ela aprendeu. Eu aprendi a mesma lição, mas nós podemos entender de formas diferentes, mas a essência é a mesma. Então, é esses cuidados que nós temos que ter, meus amados, né? Porque se a gente é um colaborador valioso, nós temos que pensar assim, se eu coloco aqui, né, o meu nome no grupo, trago esse evangelho para onde a gente possa se, eu digo se fortalecer, então eu tenho que valorizar, respeitar esses bons amigos que estão aqui, neste momento sublime, trabalhando em nosso benefício, nos cutucando ali, como diz a nossa amiga fraterna, cutucando sutilmente a nossa consciência. Desperta, perdoa, acorda, não julga, não vê defeito nos outros, olha para dentro de si. Então, Emmanuel que nos diz que esses valiosos e respeitáveis são relegados à margem por nossa irreflexão,
Porque se nós pensássemos antes de falarmos qualquer coisa, refletir, contar até 3, antes de chegar e condenar ou falar mal de alguém, pensa antes, se coloca no lugar daquele irmão. Será que eu ia gostar de ser julgado dessa forma? Será que eu ia gostar que alguém chegasse e dissesse: puxa vida, a prece da Sil foi uma porcaria, não gostei do jeito que ela colocou? Será que eu iria gostar? Então, Emmanuel nos diz que em muitas circunstâncias, simplesmente porque são portadores de leves defeitos ou de sombras insignificantes do pretérito, que o movimento em serviço poderia sanar ou dissipar. O que ele quer dizer com isso? Que às vezes aquela pessoa tem uma coisa tão pequena, tão insignificante, e a Rô vai lá, faz um alarde, né? Aumenta aquele defeito da pessoa. Em vez de eu ir apaziguar e estimular aquela pessoa, mostrar as qualidades, eu vou lá e tripudio, né? Piso em cima da pessoa. E aí eu vou estar desperdiçando uma oportunidade maravilhosa de crescer. Então, nosso irmão ainda continua nos dizendo que o movimento em serviço poderia sanar ou dissipar. Então, olha esse conjunto de amparar, crescer e multiplicar. E ele nos diz que nódulos na madeira não impedem a obra do artífice e certos trechos empedrados no campo não conseguem frustrar o esforço do lavrador na produção da semente nobre. Quer dizer, eu posso ali estar esculpindo uma madeira, de repente eu vejo um nó no meio daquela madeira, eu vou parar de produzir por causa daquele nó? Não, eu vou lá e vou trabalhar aquele nó. Vou deixar ele perfeito, que ele vai se tornar tão belo, né, em destaque naquela madeira, que vai ser um ponto de referência. E assim somos nós, se vamos arrumar o nosso jardim, compramos um saquinho de semente de girassóis, aí eu olho lá uma semente diferente e eu vou descartar todas as sementes por causa daquela semente que é diferente? Não. Não é assim que funciona. Não podemos descartar essas pessoas que são colocadas na nossa caminhada, no nosso convívio, na nossa vida, porque são elas que vão nos ensinar também, né? A sermos um ótimo lavrador, um ótimo escultor, vamos ser uma pessoa do bem, vamos tirar essa trave dos olhos lentamente, vamos ver que existem outras coisas magníficas, e a gente fica, né, perdendo tempo com coisas tão banais. Então aproveitemos o irmão de boa vontade na plantação do bem. Então eu vou aproveitar cada um de vocês aqui na sala, como eu já disse. Cada um tem algo maravilhoso para oferecer da sua forma mais amorosa. Eu não posso, a Rô, querer que a Sil fale como eu, querer que comece da forma como eu começo. Não. Ela tem o jeitinho dela, ela tem, né, a conduta dela, ela sabe, como qualquer um de vocês, expor. Às vezes a gente se sente envergonhado, às vezes a gente se sente inibido, porque um vai lá, se destaca mais. Mas se aquele se destaca mais, nós temos que aproveitar e tirar coisas boas daquela forma, aquela dedicação que aquela pessoa nos deu ali naquele momento, estudou, se preparou, foi lá assim, ó, se entregou de corpo e alma, fez o seu melhor. E é isso que é importante, é valorizar cada um. Se a Cris chega aqui e diz assim: Rô, eu queria muito poder fazer prece na sala, mas eu não posso ainda. Mas quando eu estou aqui ouvindo, eu estou vibrando por vocês, vibrando pela sala. Que coisa mais linda do que vibrar? Nós não podemos nos
sentir acuados, nos melindrar porque não temos essa condição nesse momento de estarmos numa tribuna ou aqui no mic falando aquilo que desejaríamos. Mas a nossa mente, ela tem um poder magnífico que a gente desconhece. Então, para encerrar aqui essa nossa reflexão do nosso livro, nosso irmão Emmanuel ainda nos diz que olvidando as insignificâncias que lhe cercam a vida, que seria de nós se Jesus não nos desculpasse os erros e as defecções de cada dia? Nossa, ia ser muito triste, né, irmãos? Porque quando a gente erra e a gente sabe, não é a primeira coisa, a gente não vai lá e conversa, pede desculpa, perdão. Pelo menos eu faço isso, eu digo, Deus, me perdoa. Eu sei que eu errei, mas eu preciso ser melhor. Amanhã eu quero ser melhor, eu não posso cometer de novo esse mesmo erro. Mas a gente não pode tornar isso um hábito. Erra e pede perdão, erra e pede perdão. É não cometer de novo os mesmos erros. Então, se esperamos alcançar a nossa melhoria, meus amados, contando com a benemerência do Senhor, por que negar ao próximo a confiança do futuro? Por que eu não posso, então, dar essa confiança, mesmo que aquela pessoa foi lá e errou comigo, me julgou, me criticou, botou o dedo na minha cara, mas quem sabe ela não estava num momento bom da vida dela, e ela me viu como válvula de escape para chegar e botar a boca no mundo. Que bom que eu fui aquela luz naquele momento que deu aquela coragem para a pessoa chegar e falar. Ou talvez também eu merecesse ouvir aquilo. Então, o que seria das pessoas que não tivessem uma segunda chance? Então, consagremos-nos à tarefa que o Senhor nos reservou na edificação do bem e na luz. Estejamos convictos de que assim agindo, o arqueiro que incomoda o olho do vizinho, tanto quanto a trave que nos obscurece o olhar, se desfarão espontaneamente, restituindo-nos a felicidade, o equilíbrio, através da incessante renovação. Que maravilha esta leitura de reflexão, né? Eu digo que a gente tem um cabedal de ensinamentos. É só ir buscar, pesquisar. Este livro Fonte Viva, nossa, ele nos mostra, a gente tem que botar a cabeça para pensar, não podemos ser só no automático. Temos que refletir todos os dias. E aí o nosso evangelho é claro, claríssimo. O que ele nos diz? Como vocês conseguem ver um cisco que está no olho do seu irmão e não conseguem ver a trave que está nos seus próprios olhos? Como é difícil a gente ver, né? Essa trave que está nos incomodando, que nos irrita, que nos magoa, que somos vítimas, que não merecemos. Nossa, são tantas coisas. Então, como pode dizer a seu irmão, deixe-me tirar o cisco que está em teu olho, Sil? Vem cá que eu vou te ajudar. E aí, se alguém vem e nos diz, deixa eu te ajudar, tu não tá legal hoje. E aí eu, toda rompante, digo, que isso? Eu tô ótima, eu sou maravilhosa, eu não tenho problema. E como a gente ouve isso, né? Porque o orgulho ainda não nos permite que a humildade, né, ela esteja mais aflorada do que esse orgulho bendito que às vezes nos prejudica muito. Vocês não fazem ideia. Essa noite eu dormia e me acordava e eu tive uma orientação espiritual
tão linda, mas tão linda, que eu dizia assim, mas será que eu estou sonhando? Será que eu estou acordada? Será que eu estou ouvindo? E uma das coisas assim que eu vou compartilhar com vocês, que a minha amiga espiritual dizia, não se permita a negatividade das outras pessoas para contigo. Quem disse que tu tem que absorver essas energias negativas do teu próximo? Não se permita isso. Te sintonize. Elevar o pensamento ao bem. Não desperdiçar. Conversar todos os dias com Deus, com os bons amigos, estar ali em conexão plena. Como que eu vou fazer um evangelho dentro da minha casa? Como que eu vou trabalhar na casa espírita? Como que eu vou fazer qualquer atividade que fale a palavra caridade, se eu não consigo fazer a caridade para comigo? Não consigo manter o meu equilíbrio, o meu emocional. Como que eu vou emanar energias positivas se eu vou lá, sou um imã que só consigo captar e sentir energias negativas das pessoas e não consigo me libertar? Porque os meus pensamentos ainda estão na mesma sintonia para com aquelas pessoas. Então, ele nos diz aqui o Evangelho que um dos defeitos da humanidade é ver primeiro o mal alheio, para depois ver o seu próprio. Para fazer um julgamento correto, seria preciso que o homem olhasse seu interior no espelho. Eu digo, trabalhar os sentimentos, reeducar os sentimentos. Como diz, assim sejamos luz. E o Hermes diz, necessário se faz começar logo. Nós estamos perdendo tempo com coisas pequenas. É unir a força do bem, do amor, da plenitude, para que a gente possa passar de uma fase para outra. Então, quando nós nos propusemos a fazer esse evangelho, nós estamos ali, reeducando a nós, trocando informação, trocando energia, fortalecendo a fé. A fé, ela tem que ser firme. Ô, mulher de pouca fé, vai lá, fala coisas lindas, atende no fraterno, dá uma palestra linda, mas na hora que precisa ter fé, que tudo vai se dar certo, que tudo é necessário, ela cai em tentação, no chororô, fala mal do fulano, que se sente só, que ninguém ajuda. E aí? Nós também temos que entender que às vezes tudo aquilo que está acontecendo é necessário para a gente despertar. Dar um salto, acordar e dizer, opa, isso não é para mim. Então, o Evangelho nos diz o que eu iria pensar se visse alguém fazendo o que eu faço. Indiscutivelmente, é o orgulho que faz com que o homem disfarce seus próprios defeitos. Então, a gente coloca uma armadura, ou vai lá, arruma o cabelo lindo, maravilhoso, coloca os cílios postiços, uma bela sombra, um belo batom, um belo salto, uma bela roupa, um perfume, e acha que consegue camuflar, enganar. Fala palavras doces, palavras lindas, mas o coração ainda está ardendo. Está ali latejando, pensando como prejudicar aquela pessoa, como ir lá, destruir aquele casamento de alguém, ou como ir lá, falar mal do chefe, falar mal da irmã, falar mal do pai, Isso é o mais comum. Nos colocar sempre no lugar do outro, como diz assim o Hermes. Hoje pela manhã, na parada do ônibus, conversava com um senhor e ele esbravejava contra os governos. Sorri e não engoli o lixo que ele repelia. Pois é, nós não podemos nos deixar influenciar pela raiva daquele irmão.
E aí eu vejo que a gente, às vezes, quando vê, tá ali, ó, na mesma frequência, falando mal. A gente sabe que tem coisas erradas, a gente sabe, mas como é que nós vamos mudar esses governantes? Indo para pancadaria, roubar, matar, queimar ônibus, queimar carro, destruir lojas porque não tá satisfeito? Vai nas redes sociais, falar mal de todo mundo, mas e dentro da sua casa? Será que tu consegue ser um ótimo governante? Será que tu consegue ser um bom pai, uma boa mãe, uma boa filha? Será que tu consegue ver que dentro da tua casa também tem falhas, erros? Então, se eu quero cobrar algo de algum governante, eu tenho que começar a mudar dentro da minha casa as atitudes. O ser humano, diz o Márcio, vivencia a si mesmo, seus pensamentos como algo separado do resto do universo, numa espécie de ilusão de ótica de sua consciência. Pois é, né, Márcio? E aí, nosso amigo Divaldo, nosso amigo Haroldo, nos diz que a mudança ela só vai ser realizada, só vai se concretizar, seja em qualquer lugar do planeta, quando nós passarmos a entender que não é ir lá, tripudiar, matar, fazer justiça com as suas mãos, né? Que vai mudar as coisas. É nós nos unir na benevolência, no amor. É não ir lá ver, né, o defeito nos outros. Eu digo assim, um exemplo. Eu falo do prefeito que não manda arrumar aqui a minha rua, as ruas todas sujas, não capinam, papapá, mas aí eu não cuido da minha calçada, que é o meu dever. Eu não cuido, eu não faço a minha parte. Ou eu vejo fulano ir lá jogar lixo nos bueiros das ruas, aí depois chove, entope, a pessoa vai lá e fala mal que a prefeitura não cuida. Mas e aí? Tá vendo esse cisco e a trave no olho? Se não sai como eu quero, eu me acho no direito de ir lá falar mal. Não é assim que funciona. Porque aquele que julga também vai ser julgado. Aquele que pratica a maledicência também vai estar um dia envolvido em maledicência. Aquele que pratica o ato, né, de fazer o bem, mas pensando em ganhar algo em troca, meu Deus, que perigo. Que perigo. O Evangelho aqui nos diz que um homem bastante vaidoso, que acredita possuir qualidades superiores, não consegue ressaltar o bem em outras pessoas. Por isso poderia ofuscá-lo. Assim prefere ressaltar o mal que poderia promovê-lo. Por isso, que o orgulho, além de ser o pai de muitos vícios, ainda impede a manifestação de muitas virtudes. Ele é a razão de quase todas as más ações do homem. E foi por isso que Jesus se dedicou tanto em combatê-lo. O orgulho é, sem dúvida, o principal obstáculo ao progresso da humildade. Como é que eu quero tanto ser feliz? Como é que eu quero tanto adquirir bens materiais, se eu não permito a mim mesmo que a Sil me ensine quem sabe vamos fazer essa planilha diferente. A gente pode, ganhar pontos perante a chefia. Vamos nos unir, vamos criar algo, bom para o grupo, para a casa, para a empresa. Mas infelizmente nem todos pensam assim. Por quê? Porque a vaidade. Bate a mão no peito, Eu fiz sozinho. Por mais que tu tenha feito sozinho, mas tu tem que lembrar que é um grupo.
Nós não fizemos praticamente nada sozinho, porque se eu usei aqui as ferramentas para criar algo, alguém criou aquelas ferramentas. Meus amigos, só um minutinho, por favor, só um minutinho. Bom, amigos, amigas, eu tô com um probleminha aqui no meu telefone residencial da minha casa e deu a coincidência que bem na hora chegou o técnico. Então eu vou ter que dar uma atenção, infelizmente, mas eu gostaria que alguém subisse, ou a Sil, ou o Carlos, finalizasse para mim o nosso evangelho. Se eu cair, eu não vou sair da sala, mas se caso eu cair, é porque ele está mexendo aqui, tá? Então eu peço desculpa, como já faz alguns dias que eu tô com esse probleminha, e você sabe que quando a gente chama a operadora, eles vêm, senão a gente paga a multa, né? Eles vêm, a gente não atende, tá bom? Eu vou descer e aí alguém faz essa sequência para mim, finaliza essa colocação, faz a vibração e as preces. Eu gostaria, Sil, que se tu hoje pudesse pedir pro Carlos fazer o encerramento com prece. São sim, são Hermes. São sim, tá bom? Vou descer aqui, tá? Muito obrigada.
amigos espirituais possam entrar nos nossos lares, para que possam recolher todas as energias negativas, para que possam higienizar os nossos lares, para que nós, de uma forma mais leve, possamos absorver energias saras e positivas. Que Deus, nosso Pai, os benfeitores amigos, nos ajudem, nos envolvam sempre com o seu amor, com a sua luz e com a sua paz. E, de uma forma particular, pedimos pela Sil, pelo seu lar, pela sua família, pela Andreia, pelo Márcio, pela Cris, pela Xanri, pela Ligeirinha, pela Dulce, Hermes, Catinha, Eliana, Rua Estrela e demais companheiros que habitualmente estão connosco. Pedimos não só por eles, mas por todos os desencarnados que habitualmente nos acompanham, que eles possam receber, tal como nós, essas doces e suaves vibrações de paz e de amor. Que todos possam ser agraciados. Que assim seja, com a graça de Deus.